Shalom Vrahá, paz e bênção, Pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez, sempre trazendo uma palavra, um estudo, uma reflexão, sempre baseado na palavra de Deus, preenchendo os espaços vazios do nosso ser, para que possamos, através desse preenchimento da palavra de Deus, através das nossas orações, do nosso envolvimento com a obra de Deus, nós possamos ter a nossa alma aprimorada, cheia do Espírito Santo, com a vida pautada em santidade, servindo ao Senhor para agradá-lo e empoderando a nossa alma, a nossa Neshama, para cada vez mais melhor servir a o propósito do Eterno. Hoje eu quero ler com você e minha reflexão, meu estudo hoje vai estar pautado em Romanos capítulo 5, o verso 12, que diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A tônica de pregação da igreja, o propósito da igreja, o combate da igreja, da Querrilá do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus Cristo, sempre será o pecado. E quando eu falo uma das principais tônicas, é porque o pecado é o que trouxe e que faz com que permaneça todos esses problemas de violência, de prostituição, de marginalidade, de perversão, de destruição dentro do mundo que nós vivemos. E nós sabemos que nós precisamos lutar contra isso. Não é uma tarefa fácil, mas eu compreendo que a palavra de Deus ela é capaz, através da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, de nos fazer compreender de maneira clara, objetiva. Claro que essa iluminação se dará à medida da nossa leitura, da nossa dedicação, das nossas orações e de uma prática diária ao Criador dos céus e da terra. E à medida que nós vamos andando, mergulhando na sabedoria divina, Ele vai capacitando-nos, Ele vai abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós possamos compreender cada vez melhor a proposta bíblica para combater o pecado. E à medida que se combate o pecado, à medida que o Espírito Santo vai convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, é natural que o mundo comece a melhorar a partir daquela pessoa. O mundo só começa a se tornar melhor, não quando o outro é transformado, mas quando eu decido, através de uma mudança, alcançar a transformação que cada um de nós precisamos. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, além de você deixar o seu like, faça-nos um favor. Compartilhe esse vídeo com 2, 4, 6, 12 pessoas. Discuta com ela, você não é obrigado a levar ferro e fogo tudo aquilo que eu digo, mas aquilo que for útil para a sua vida, que servir para o seu crescimento e edificação. Você precisa então agradecer a Deus e promover aquilo que você entendeu através do discurso, de algumas observações para aqueles que estão em sua volta, fazendo com que esse gesto também anteceda a volta do Mashiach. Eu quero dividir com você algo que eu escrevi, que eu quero que você leia junto comigo, para que cresçamos juntos. Eu quero que você leia comigo esse estudo, que inclusive ainda nem coloquei título. Você está vendo aí que ainda não coloquei um título nele. Mas independente do título, a palavra, ela já começou a falar com você, ela já começou a tocar no seu ser. Por isso que hoje estaremos estudando sobre a questão da transgressão, ou seja, do pecado e daquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário por cada um de nós. O pecado é algo tão sério. É uma imperfeição na alma do homem, na natureza do homem,
que para que o homem pudesse ter uma chance de voltar para Deus, foi necessário o próprio Deus abrir caminhos, estabelecer portas e enviar um sacrifício que nenhum homem poderia oferecer em seu lugar. Deus, então, ele reflete sobre o pecado do homem, ele sabe da impossibilidade de qualquer ser humano de retornar para ele, então ele abre os acessos. Só que para que possamos ter um acesso mais direto com ele, foi necessário ele enviar o seu único filho, o unigênito, para que deixasse de ser unigênito para ser primogênito entre muitos irmãos, a qual eu faço parte. E se você ainda não faz parte, é importante que você entenda, deixe o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo e volte para ele. Então ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para viver como ser humano. E à medida que ele vivia nessa dimensão, nesse mundo de aciar, nesse mundo da ação, nesse mundo da matéria, aonde a matéria nos puxa cada vez para ser um materialista, esse Jesus, ele suportou tudo aquilo que um homem natural não suportaria. Ele passou por todas as privações e tentações necessárias, mas ele não cedeu ao pecado. Em todos os momentos, manteve a sua integridade de pé e a sua fidelidade ao seu Pai de maneira plena e absoluta, se tornando, desta forma, até o final da sua vida, o sacrifício perfeito, o sacrifício eficaz, único capaz de fazer com que o pecador fosse considerado justificado, inocente, através da inocência de Cristo. O Senhor Jesus, ele assume a posição de cordeiro que tira o pecado do mundo, não é do pecado de A e de B. E quando ele assume essa posição de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele assume o pecado de toda a raça humana. E como é que ele assume esse pecado? Desde o momento que ele disse: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Em outras palavras, Mashiach estava dizendo: eu estou aqui para que, através de mim, todos aqueles que quiserem voltar para o Pai, retornarem para o Pai, eu os purificarei. Porque eu morri pelo pecado dele. Eu morri a morte dele para que ele pudesse viver a minha vida. Então o Calvário, aquele lugar onde Cristo foi crucificado, chamado de lugar da caveira, montanha da caveira, que Calvário, foi ali que ele expiou os nossos pecados. E para esse pecado ser perdoado é de suma importância que nós o visualizemos, ou seja, olhemos para Cristo, vejamos nele o nosso pecado, saber que ele sofreu pelos nossos delitos, pelas nossas transgressões, ele é a porta aberta que nos conduz à presença de Deus. Então Deus deixa bem claro que a consequência da transgressão é a morte. E ninguém pode escapar desta realidade. A morte está relacionada a alguns aspectos que eu vou falar para vocês aqui, algumas delas. Mas eu quero fazer mais uma observação. Qual é a consequência do pecado? Qual é a paga do pecado? Qual é a retribuição do pecado? É a morte. Então, se Cristo não cometeu nenhum pecado, e se ele não tivesse entregado a sua vida por nós, foi ele que entregou, ninguém a tomou, ninguém o mataria, a morte não teria poder nenhum contra ele. Se ele não tivesse entregue a sua vida por nós, ele estaria vivo até os dias de hoje. Porque a consequência natural do pecado, da natureza pecaminosa, é a morte.
Então Jesus disse, olha, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a entrego. Eu dou a minha vida. E ele entrega a sua vida até a morte. Ele se humilha a esse ponto só para cumprir o propósito divino e dar a oportunidade de escape a qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados. E eu não consigo entender porque ainda existe tanta gente, apesar que eu tenho uma ideia, me perdoe, eu tenho uma ideia clara sobre isso. Mas a realidade é que, mesmo sabendo disso, as pessoas não fazem questão nenhuma de entregar suas vidas ou a sua vida àquele que entregou a sua vida para morrer a nossa morte, que era a nossa consequência. Ele sofreu essa consequência para que a nossa morte fosse morta nele e a sua vida fosse dispensada a todo aquele que nele crê, com o objetivo de não perecer, mas para que eles tenham a vida eterna. Lindo isto. Então a morte está relacionada a alguns aspectos. Primeiro, a morte acontece por causa da desobediência. A transgressão foi o que cortou a conexão do homem com o eterno. Ou seja, esse corte entre o homem e o eterno que se deu por conta do pecado, por conta da transgressão, é que faz com que o homem morra duas vezes. Primeiro, a morte espiritual, que é a desconexão da fonte da vida. Essa é a principal. E na sequência, enquanto vivo, ele morre materialmente. Inclusive, ele morre 3 vezes. Uma vez que ele está desconectado do eterno, essa é a primeira morte, que é a morte espiritual. Depois, ele vem e desfruta da morte física. Esta é a segunda morte. E depois ele passará pela terceira morte, que a Bíblia chama de segunda morte, que é quando Deus julgará aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Sobre esses não tem o poder a segunda morte. Então essa segunda morte que eu estou me referindo, que é a bíblica, ele diz que uma vez que a pessoa morre sem salvação, porque rejeitou o plano de salvação, o amor de Deus e tudo aquilo que Deus elaborou para beneficiá-lo, ele morre sem essa salvação, sem essa vida eterna. Ele vai ressuscitar numa segunda ressurreição para depois ser punido, e aí vem a segunda morte, a qual ele é condenado eternamente. Tudo isso porque o pecado é danoso. Então não vale a pena continuar nessa vida promíscua. Não vale a pena abandonar aquele lar do Senhor, os propósitos divinos, por qualquer aventura. Eu e você não podemos trocar, porque não há nada neste mundo que valha mais do que este amor revelado, exibido na cruz do Calvário, através do Filho do Deus Altíssimo. Então a transgressão, ela corta a conexão do homem com Deus. E se o homem está longe da fonte, eu posso aqui elaborar o seguinte exemplo. Alguém está no deserto. Ele está numa fonte. Enquanto ele está na fonte, mesmo que ele esteja no deserto, aquela fonte é capaz de sustentá-lo durante todo o tempo que for necessário. Mas uma vez que a pessoa, ela se afasta da fonte, ela perde o caminho da fonte, ela ainda mantém perto de si um pequeno cantil com água.
o qual, à medida que ela vai necessitando dessa água, ela vai bebendo. Só que essa água, com o passar do tempo, ela vai acabando e chega um momento que ela acaba. E quando ela acaba, se esse homem não achar a fonte, ele vai continuar procurando, ele vai continuar perdendo força, vitalidade, vai se enfraquecendo, vai chegar um momento que ele vai morrer. E às vezes a fonte ele morre perto da fonte, mas ele não consegue retornar à fonte. Então o pecado, ele nos afastou da fonte. E todas as vezes que o homem tenta voltar para essa fonte, ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele não sabe mais o caminho da fonte. Então ele vai morrer, está desconectado da fonte. Porém, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela é um mapa. E quando nós temos o mapa nos direciona à fonte. E quando nós não sabemos ler o mapa, Deus envia alguém para nos direcionar à fonte. E essa pessoa chama-se Jesus. Yeshua em hebraico. Segundo aspecto. Com a conexão desfeita, acontece a separação da criatura com a fonte criadora, gerando uma crise de manutenção que supre as necessidades de vida eterna. Foi isso que eu acabei de falar. Nós estamos nesse mundo, esse mundo é um deserto. Um deserto de prazeres, de propostas que são nada mais, nada menos do que miragens, que nos afasta para mais longe da fonte, para mais distante da fonte. E no momento de escassez, no momento de dificuldade, nós recorremos ao cantil, alguma coisa que ainda nós levamos conosco, que nos alimenta, que nos sedenta por um período de tempo. Só que com o passar do tempo, a água desse cantil ela vai acabar. Aí, nós, com sede ou com fome, passamos a beber de uma outra fonte ou comer de uma outra comida, que essa fonte está contaminada, que essa comida está envenenada e que só vai piorar o processo. Ela vai acelerar o processo da morte, porque são águas turvas, são águas poluídas, são comidas que não alimentam, não sedenta a alma com aquilo que ela necessita de fato e de verdade, que é a fonte verdadeira, Deus, em Cristo Jesus. Então, o homem, quando ele se desconecta da fonte, ele não tem a vitalidade, ele não recebe a manutenção que vai permitir a longevidade da sua vida. Porque está em Cristo, diariamente nós passamos por manutenções e manutenções que são necessárias para nos manter vivos, conectados com Cristo em Deus, e assim, mesmo que venhamos a morrer fisicamente, nós estamos vivos no reino dos céus e estaremos a desfrutar da vida eterna quando o Mashiach voltar. Então, baseado nisso, como o ser humano necessita de manutenção espiritual advindo da fonte, esta carência da presença do Eterno leva à degeneração do homem. Por quê, pastor? Porque não há outra fonte de suprimento de vida, em especial de vida eterna, senão o próprio Deus. À medida que nós obedecemos a palavra da Kadosh Baruch Hu, à medida que nós vamos lhe obedecendo, lendo a palavra, orando, fazendo aquilo que é necessário que façamos, a nossa alma vai sendo monitorada. À medida que ela vai sendo monitorada, ela também vai sendo equipada. E à medida que essas duas coisas acontecem, há uma necessidade de mantê-la sadia, de mantê-la de pé, de mantê-la em vida, para dar prosseguimento na caminhada rumo à vida eterna, que é Deus. A parte de Deus não há vida eterna, há destruição eterna. Será que vale a pena
continuar nessa vida de bebedeira, de orgia? Será que vale a pena continuar mentindo, dando volta nos outros, assassinando, cometendo latrocínio, furtos? Por mais que isso te dê prazer, você só está degustando veneno para a tua alma. Mas cedo ou mais tarde você vai ter que morrer. E morrer sem Cristo, nós não temos ideia do quão terrível é. Então a nossa alma precisa de manutenção. A igreja, ela existe para isso. As mensagens, os ensinamentos bíblicos, este canal, se você não é inscrito, se inscreva. Se faz sentido para você, dê um like, compartilhe. Faça esse canal crescer, já que ele está te fazendo crescer em graça e em conhecimento, e fazer isso que eu te disse anteriormente não te custa nada. Então, a igreja serve para isso. Este canal serve para a manutenção da tua mente, para desviar você do caminho de tropeço, de continuar nesse caminho de derrota, nesse caminho de desgraça, enfurnado. Quantas pessoas estão morrendo, tirando a sua própria vida, porque se enclausuraram, estão longe da fonte, estão bebendo, comendo comida e bebida que não é saudável para a alma. Estão morrendo, acelerando o processo da separação de Deus, que é a morte eterna. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, deixando registrado que todos pecaram. Romanos 3:23. E carecem da glória de Deus. A transgressão, além de separar o homem de Deus, constrói uma barreira, uma muralha interna. Ou melhor, uma espécie de colete à prova de palavras divinas. O que podemos chamar, o que a Bíblia chama, o que ele declara de coração duro. O pecado, a transgressão, ele cria essa carapaça. Ele cria essa resistência a tudo que está relacionado a Kadosh Baruch Hu. É por isso que este coração endurecido não passa de uma carapaça, de uma película que acaba envolvendo esse coração, causando-lhe insensibilidade a tudo relacionado ao Criador dos céus e da terra. Essa insensibilidade a tudo relacionado a Deus gera no homem uma reação contrária à vontade de Deus. Tudo aquilo que se refere a Deus, ele rebate, ele rechaça. Às vezes ele até entende, às vezes ele até compreende, às vezes até lá no fundo desperta-se temporariamente um desejo de estar perto de Deus, de estar na igreja, de fazer parte da noiva do Cordeiro. Mas isso não passa de pequenos relampejos passageiros, porque logo, logo ele volta a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. É por isso que Jesus disse, quando aqui esteve, a uma galera que estava em volta dele, dizendo o seguinte: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade dele, porque é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. Ou seja, o diabo, ele resiste a tudo relacionado a Deus. Ele não tem escapatória, ele não tem como se arrepender, como o homem tem essa chance, essa oportunidade de fazer. Então, toda vez que o coração resiste, toda vez que o coração endurece, mais transgressão ela comete. Maior e mais grossa se torna essa carapaça que o deixa insensível a tudo relacionado a Kadosh Baruch Hu, ao Criador dos céus e da terra, ao Onipotente, ao El Shaddai. Terceiro, o pecado faz do homem um eterno fugitivo. O homem tende a se esconder e, ao mesmo tempo, fugir do seu Criador.
E essa fuga é pelo simples fato do homem não querer se deparar com a sua realidade agora, comparada à realidade do qual deveria estar diante de Deus após a queda. Ou seja, o homem com esse coração endurecido, enrijecido, insensível ao chamado de Deus, ele vai estar sempre fugindo do pregador, da palavra de Deus, dos discipuladores. Ele vai estar sempre fugindo das pregações. E é por isso que ele busca alegria onde não há alegria. Ele busca prazer onde não há prazer. Ele busca realização aonde não se pode ter. Porque a fonte é outra. Então ele será sempre um fugitivo, ele estará sempre argumentando, achando sempre uma desculpa para não estar na presença da Kadosh Baruch Hu. Eu não estou na igreja por conta do pastor. Eu não estou mais na igreja por conta da irmã. Eu não estou mais por conta da igreja, eu não estou mais na igreja por conta disso. Porque na igreja tem muita fofoca. Porque o pastor fica me cobrando dízimo, a minha oferta, e nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça, nós vamos aumentando a espessura dessa carapaça para fugir do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, porque não queremos olhar para trás e nos deparar com a realidade do que deveríamos ser, comparado ao que estamos sendo hoje. Eu não quero uma vida santa, porque deveríamos ser santos. Não, eu não quero ter compromisso com Deus. Eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar fazendo isso, eu não preciso fazer aquilo. Só que geralmente tudo que nós fazemos na igreja, ou fazendo isso ou aquilo, é baseado na palavra de Deus e numa busca constante de fazer a vontade da Kadosh Baruch Hu. Transgressão é um prejuízo adquirido pela alma que só Deus pode restaurá-la. É algo tão danoso a transgressão que ela apodrece com o passar do tempo o corpo, a vida, e morre física e espiritualmente, necessitando da intervenção divina para que haja uma recuperação antes da morte. Então o pecado, ele faz com que o ser humano apodreça. O pecado faz com que o ser humano morra mais rápido. A transgressão faz com que o homem esteja tão distante de Deus que a única coisa que lhe abraça é a morte e a destruição eterna. É um prejuízo na alma. E esse prejuízo só quem pode reparar é o Criador dos céus e da terra. Foi aquele que nos formou. Foi aquele que disse a Adão e Eva: não coma do fruto proibido, porque no dia que você dele comer, vocês vão apodrecer. Vocês vão chegar a um estado tão terrível que a solução para tal estado é a morte. E o pior, depois dessa morte física, se não houver conversão, se não houver retorno, se não houver arrependimento, o distanciamento, a morte eterna, a desconexão completa de Deus. O que é que eu quero dizer com essa desconexão completa de Deus? Porque enquanto nós estamos vida, há uma centelha divina dentro de nós, que ainda pode se conectar com o eterno diante de todas estas coisas que Deus preparou e criou para que nós possamos estarmos, não para que nós estejamos, mas para que nós tenhamos, essa é a palavra, para que nós tenhamos a oportunidade de voltar para Ele. Sem esses acessos, sem esse trabalhar de Deus, a manutenção e a recuperação da alma do ser humano seria impossível. Deus, quando criou o homem, o colocou numa posição, e essa posição deveria ser mantida pelo próprio homem. E para se manter na posição na qual fora posto, era necessário que Adão e Eva se mantivessem fiéis ao Eterno naquilo que ele tinha ordenado, em especial na ordem de não comer do fruto proibido. Justamente após terem comido o fruto proibido, que foi gerado a partir daquela desobediência, a aspiração de fugir, de se esconder e procurar paliativos numa tentativa de esconder o seu pecado revelado através da sua nudez. Então,
O que eu quero dizer com isso é que o pecado, ele expõe o que está lá dentro. E nós temos a tendência de esconder o pecado. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e cobiçamos alguma coisa dela. Mas nós tentamos esconder isso. Quantas transgressões, né? Quantas leis são rompidas por pessoas que, por exemplo, vão assassinar um ser humano, elas colocam um capuz, se camufla com uma determinada roupa para que ninguém lhe conheça, para que ela não possa sofrer as sanções, para que ela não possa ser reconhecida e assim, entre aspas, viver livremente entre os homens. Só que diante de Deus isso não acontece. Todos nós estamos nus aos olhos daquele que devemos e que iremos prestar conta, tá bom? Bom, o que é um paliativo? Paliativo pode ser uma medida tomada para determinada situação que apenas disfarça e não resolve o problema. Também pode ser um medicamento que alivia os sintomas, mas não cura a doença. Então, tudo isso que o pecador tenta buscar fora da fonte é paliativo. Tudo aquilo que o homem encontra fora de Cristo, fora do padrão estabelecido pela Bíblia, daquilo que Deus determinou em seu coração, não passa de um remédio que só alivia a dor, mas não cura o pecado. Então, queridos, eu espero que esse estudo possa ter te aberto os olhos, a compreensão, e para que você possa agora, nesse momento, tomar uma decisão de voltar para Cristo se você está afastado. Se você não é crente, colocar sua cabeça no lugar e falar assim: caramba, durante toda a minha vida eu só usufruí de paliativos, de mentiras, de desculpas. Então, aceite Mashiach, volte para Cristo, procure uma igreja perto de você e entregue a sua vida àquele que morreu para resgatar você do pecado, tá bom? Fico aqui, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe, tá bom? Shalom, vrahá, paz e bênção, fui!